Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Coisa boa nós podemos estar aqui nessa tarde, né, irmãos? Coisa boa nós podemos estar na casa do Pai. Quantos gostariam de estar, mas não podem. Graças a Deus por isso. Vamos abrir então a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver o que sobrar. Amém? Nós podemos sentar. Nós vamos aprender algumas coisas com essa mulher esta noite, irmãos. Uma mulher que passa por uma situação complicada. Ela tem sua família, seu esposo, seus filhos, e ela perde o seu marido. Como a palavra diz, ele era um dos homens dos profetas, ele era um homem de Deus, temente a Deus. Aquela família era temente a Deus, mas algo difícil acontece. E essa mulher se vê viúva, com 2 filhos para criar, para sustentar. E naquela época ser viúva era algo muito complicado, muito difícil. Não era como nos dias de hoje, que as mulheres trabalham, né? Que as mulheres podem buscar o seu sustento para sua casa, para os seus filhos. Não era assim naquela época. Então, quando o marido dela morre, ela se depara com uma situação de perda, com uma situação de não saber o que fazer para o seu sustento, para o sustento da sua casa, dos seus filhos, e ainda com um agravante, que é os credores batendo na sua porta. O seu marido certamente tinha feito dívidas para se manter, ficou algum compromisso pendente para pagar, e ela tinha que pagar a dívida. E naquela época, amados, de acordo com a lei mosaica, os credores podiam escravizar os seus devedores e os seus filhos, podiam fazer com que eles trabalhassem o equivalente ao valor daquela dívida para saldar aquela dívida, né? Então era essa a situação que os filhos dessa viúva se encontravam. O credor foi lá e disse: Não, tu não tem como me pagar a dívida, então eu vou levar os teus filhos para que eles trabalhem para mim até que a dívida seja paga. E dependendo se a dívida era muito grande, esse tempo ia ser um período bastante longo. Essa mulher, ela não queria ficar sem os seus filhos, ela já tinha perdido algo precioso e valioso. Elas não queriam que os seus filhos pagassem o preço
daquela situação. Ela não queria que eles tivessem que ainda ficar longe da sua mãe. Ela não queria que eles tivessem que passar por algo ainda mais doloroso, pois já tinham sofrido uma perda. E algumas atitudes dessa mulher vamos fazer abrir os nossos olhos nessa noite. Primeiro, ela não se colocou numa situação de vítima, e embora ela tivesse psicologicamente, abalada com aquela situação, emocionalmente abalada com aquela situação, e espiritualmente abalada com aquela situação, porque isso que uma perda faz nas nossas vidas. Mas ela, embora estivesse assim, ela toma uma atitude. Ela não aceita aquela circunstância de simplesmente entregar os seus filhos. Ela não se contém, ela precisa tomar uma atitude. Ela poderia ficar dentro da sua casa, deixar que levasse os seus filhos e ser tomada por uma depressão, por uma sequidão, e ali vir a morrer. Mas a diferença é que esta mulher, ela tinha algo nela, ela tinha uma fé que fez ela tomar uma atitude. Ela sabia que havia um Deus ao qual eles serviam, ela sabia que havia um Deus ao qual o seu esposo servia, e que ele poderia mudar aquela situação, mas ela precisava tomar uma atitude. Muitas vezes nós sofremos perdas, situações difíceis na nossa vida, e nós sabemos que Deus está pronto e que é poderoso para mudar a nossa situação, mas nós não queremos tomar atitude. Nós não queremos fazer a nossa parte. O que essa viúva fez? Ela tomou uma atitude, mesmo diante da perda, uma atitude de fé. E muitas vezes, no momento difícil, de perda, de provação, o que nós fazemos? Nós nos encolhemos, nós nos aquietamos. E não foi o que essa viúva fez. Ela foi e levou o seu problema para o homem de Deus. Ela tomou uma atitude. Ela foi procurar o profeta Eliseu, e lá ela coloca a sua situação, coloca para ele o problema que ela estava passando. E hoje nós temos não só profetas, pastores, homens e mulheres de Deus, para nós buscarmos o socorro, a ajuda, o aconselhamento e a direção, mas nós temos acesso direto ao Espírito Santo de Deus. Então, quando você está passando algo, o que você tem que buscar é o Senhor. Você tem que dizer para o Senhor o que está acontecendo e o que você está passando. Ele sabe, é claro que Ele sabe, mas Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver qual é o seu posicionamento como homem, como mulher de Deus. E essa mulher, ela leva o problema até o profeta. E naturalmente, amados, ela tomou essa atitude porque ela esperava uma solução. Ela foi até o profeta, como mulher de Deus que ela era, esperando uma solução, porque ela sabia que Deus era o único que podia mudar a sua situação. Nós temos que buscar ao Senhor, conversar com o Espírito Santo em oração, colocar para Ele a nossa situação e crer que Ele pode resolver o nosso problema. Essa mulher, ela não estava numa situação agradável. Não foi fácil para ela ir até lá.
Imagina como estava o coração, como estava a mente, a alma desta mulher. Eu acabei de perder o meu marido, mas eu não vou perder os meus filhos. Eu vou tomar uma atitude, eu vou em direção ao homem de Deus, porque o Senhor pode me ajudar. E mesmo nessa situação, que ela não estava forte, amados, ela estava frágil, sim, porque uma perda nos fragiliza, mas ela foi em direção a uma solução. O que tinha perdido já estava perdido, o marido já estava morto, mas ela precisava de uma solução, porque algumas situações da vida dela, a família dela, dependiam da sua atitude no Senhor. E a nossa atitude no Senhor, irmãos, não é em vão. O inimigo tem dito que é em vão. O inimigo ele diz assim: mas o marido já morreu, mas a doença já veio, mas o desemprego já veio, mas a crise financeira já veio, mas o coronavírus já veio, mas a crise no casamento já veio. O inimigo diz que não tem solução. O inimigo diz para você parar e não seguir adiante. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós tomamos uma atitude e vamos colocar na presença de Deus o nosso problema em oração e vamos crer que Ele é poderoso para nos dar uma solução, uma direção. Aleluias. Segunda coisa que nós vemos nessa mulher, quando ela chega lá, o que o profeta faz? O profeta diz para ela que ela tem que tomar algumas providências, diz para ela que ela tem que fazer algumas coisas. E ela ouve o profeta, ouve o que ele tem a dizer, e ela dá ouvidos ao que o profeta está falando. Ela não dá ouvidos à voz do desespero, da depressão, da sequidão, mas ela dá ouvidos ao que o profeta está falando. Você tem dado ouvidos a quem? A quem você dá ouvidos? O inimigo sempre vai dizer para você que não tem jeito. O inimigo sempre vai dizer que você que não dá certo. Mas a quem você vai dar ouvidos? A palavra de Deus? Em quem você vai buscar ajuda? Ela ouviu o profeta, ela deu ouvidos ao profeta, ela estava disposta a fazer o que era preciso para que o milagre a alcançasse, para que a solução do problema chegasse. Você está disposto a fazer o que é preciso? Você está disposto a fazer aquilo que o Senhor tem dito para você fazer? Na tua casa, na tua família? Nós temos que estar dispostos a ouvir e nós temos que estar dispostos a obedecer. Terceira coisa que me chama a atenção na atitude dessa mulher, que o profeta pergunta para ela: o que eu posso fazer por ti? Ela precisava do milagre. E ele pergunta o que ela tinha em casa. E certamente, se ele perguntou o que ela tinha em casa, é porque ela tinha algo em casa ainda. O que nós temos, amados? Quantas coisas nós ainda temos, mesmo em situações complicadas, de perda, de provação. Quantas coisas nós ainda temos? A esperança, a fé, a presença do Senhor, o acesso ao Espírito Santo de Deus, isso não é pouco. Isso transforma a vida. Ela sabia o que ela tinha. E ela podia ter dito para o profeta assim: olha, eu perdi o meu marido, eu vou perder os meus filhos.
Tu não está entendendo qual é a minha situação, profeta Eliseu. Fica me perguntando o que eu tenho em casa, mas é óbvio que eu não tenho nada na minha casa. Senão eu não estaria aqui te pedindo ajuda, auxílio. Mas não. Essa mulher, ela estava movida pela presença de Deus. Ela era uma mulher sensata. Ela era uma mulher disposta a ouvir. E ela imediatamente disse: eu ainda tenho um pouco de azeite. Roxa Daramandas. Eu ainda tenho um pouco de fé, eu ainda tenho um pouco de esperança. Eu ainda tenho forças para lutar pela minha família. Eu ainda tenho muitas coisas. Ela sabia o que ela tinha. Nós muitas vezes, amados, nós queremos chegar até o milagre, mas nós queremos tudo do nosso jeito, impondo as nossas condições. Nós temos que entender algo. O Senhor, Ele não é pressionado. Ele não se deixa levar por pressões. Não. Ele é Deus. Ela ouviu o que o profeta tinha a dizer para que a situação se resolvesse. Ela sabia o que ela tinha em casa. Ainda que ela tivesse perdido o seu marido, ela ainda tinha pelo que lutar, tinha algo precioso, os seus 2 filhos. E o principal, a fé e a presença de Deus na sua vida. Porque se ela não tivesse fé, se ela não tivesse esperança, ela não teria ido até o profeta. Ela foi convicta de que alguma coisa ia acontecer. Ela foi convicta de que alguma coisa ia mudar. Nós temos que ter convicção de que Deus vai mudar a nossa situação. Nós temos que ter fé e esperança neste Deus vivo ao qual nós servimos. A quarta coisa que me chama muita atenção é que ela foi obediente. Ela fez tudo quanto o profeta disse, mesmo sem entender, ela obedeceu. Você acha que ela sabia o que ia acontecer? Quando o profeta disse para ela: tu tem o azeite, então volta para casa, pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, muitas, coloca esse azeite nas vasilhas dos teus filhos. Vocês acham que ela sabia o que ia acontecer? Você acha que ela não podia ter questionado o profeta? Ela poderia. Mas ela não questiona, ela obedece, ela faz tudo o que o profeta diz, mesmo sem entender, ela obedece. Mesmo sem entender o que você está passando hoje, mesmo sem entender a sua caminhada até aqui, permaneça e obedeça. Você só ganha obedecendo ao Senhor, você não perde. Você tem perdas quando você é movido pelo inimigo, quando você dá ouvidos e obedece ao inimigo. Mas quando você dá ouvidos ao Senhor, Ele te ampara, Ele te socorre, Ele vem com o milagre, Ele vem com a cura, Ele vem com a provisão. Você não perde por obedecer ao Senhor. Você não perde por rejeitar o pecado. Aleluias. E não era fácil, irmãos, obedecer, porque nós temos que considerar que o profeta Eliseu sequer
foi na casa dela. O profeta Eliseu não largou tudo o que ele estava fazendo e disse: não, eu vou lá na tua casa contigo, eu vou lá resolver o problema, eu vou lá te ajudar a colocar o azeite, eu vou lá ver o que vai acontecer, eu vou lá te orientar, eu vou estar contigo lá. Não. Ele sequer se moveu da onde ele estava. Ele simplesmente disse para ela: olha, tu vai e faz assim. E ela foi e fez. Mas não foi uma atitude fácil. Porque quando nós precisamos do sobrenatural de Deus, nós queremos que Ele esteja ali. Nós queremos que Ele faça do nosso jeito naquela hora. Nós queremos um sinal de que algo está acontecendo, de que algo está se movendo, físico. E muitas vezes o Senhor está falando conosco. Muitas vezes o profeta não vai escutar o teu problema e te pegar pela mão, te levar lá dentro da tua casa e ir lá e resolver o problema para você. Não, ele vai ser usado, mas você também tem que fazer a sua parte e se deixar Deus usar você. O principal disso tudo, dessa circunstância e da forma que Deus fez, que a ausência de Eliseu ter ido lá demonstrou que o milagre aconteceu apenas pelo poder de Deus. Deus tem muitas formas de agir e operar nas nossas vidas, amados. Algumas coisas Ele faz de um jeito, algumas pessoas Ele faz de outro e de outro, porque Ele conhece cada um de nós e aquilo que nós necessitamos. E quando é necessário e propósito, como eu preguei outro dia lá no círculo de oração, no jardim, a irmã vai se lembrar. Quando é necessário, o Senhor intervém com o sobrenatural. Quando é necessário e propósito dele, Ele intervém com o sobrenatural. Mas isso não nos isenta de obedecer, de escutar e de fazer a nossa parte. E em tudo, o Senhor tem que ser glorificado. Os milagres são para que a glória dele seja manifestada, para que nós venhamos a lembrar, a não esquecer nunca de que Ele é o Todo-Poderoso. Não foi fácil, considerando que o profeta Eliseu sequer foi até a casa da viúva. E vemos nisso a ausência de Eliseu, que a ausência de Eliseu demonstrou que o milagre aconteceu pelo poder de Deus. Deus muitas vezes nos leva e permite o limite nas nossas vidas. Para quê? Para que o poder de Deus seja manifestado. Quinta coisa que nós observamos, o comportamento dessa mulher diante dessa situação toda. Ela foi humilde. Ela teve que pedir as vasilhas, ela teve que ir falar com o profeta. Ela estava com um problema muito sério, mas ela foi humilde. Ela podia ter questionado, além de eu estar passando essa vergonha, eu estar perdendo meu marido, eu estar prestes a que os meus filhos sejam levados como escravos, eu ainda vou ter que pedir vasilha para os meus vizinhos, eles não vão entender o que está acontecendo, eu vou ter que me expor ainda mais, mas não. Esta mulher, ela nos mostra uma atitude de sabedoria tremenda.
Ela simplesmente fecha sua boca e ela faz o que é necessário. Faça o que é necessário, não se desgaste. Nós nos desgastamos porque fazemos coisas desnecessárias, porque não ouvimos e não obedecemos a voz do Senhor. Tem pessoas que estão desgastadas nesse lugar esta noite. Você está desgastando e fazendo coisas desnecessárias. Dê ouvidos ao que Ele fala e busque a direção dEle e obedeça. Aleluia. Em tempos de dificuldades, amados, quem não é humilde, tem muita dificuldade para vencer. Em tempos difíceis, quem não é humilde, tem muita dificuldade para vencer. Quantas pessoas você vai falar do Evangelho, mas eu não quero. A família está destruída, está no álcool, está nas drogas, está na miséria. Mas eu não quero ouvir falar de Jesus. Você oferece Jesus, mas não quer, não tem humildade, não reconhece que precisa. Muitas vezes é preciso sermos ajudados em muitos aspectos. Às vezes você quer levar uma palavra para a pessoa, você quer dar um conselho, a pessoa não quer. Quando a gente vai evangelizar e a gente vê as pessoas estão sofrendo, você oferece Jesus, elas não querem. Não querem deixar de ser dominadas pelo inimigo, não querem abrir os olhos, não querem sair da cegueira, não querem. Humildade, reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer que nós precisamos de ajuda, reconhecer que nós precisamos orar, reconhecer que nós precisamos vigiar, reconhecer que nós precisamos mudar, reconhecer que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus em todas as coisas. Aleluia. Sexto ponto que chama a atenção na atitude dessa mulher em relação a essa situação: ela teve comunhão familiar. Muitas vezes nós não vencemos adversidades na nossa família, no nosso lar, porque não há união. Porque quando o problema vem, o marido se cala, o marido fica bravo, o filho fica rebelde, porque não está acontecendo as coisas como ele quer. O problema vem e toda a família é envolvida, mas não tem comunhão, não tem diálogo. Aí o inimigo entra e faz a festa, separa filho, separa mãe, separa pai. E se você prestar atenção, o profeta diz que era para ela pegar as vasilhas, pegar o azeite e fechar a porta da casa dela. Isso é algo importante e interessante, amados. Tem momentos que é você e a sua casa. A necessidade da vida é algo particular e o milagre da provisão também se deu de modo privado. Tem coisas que é você e a sua casa. Fecha essa porta que está aberta aí. Quem entra dentro da tua casa? Quem são as pessoas que você tem relacionamento? Quem entra lá e dá palpite na tua vida? No teu casamento, na criação dos teus filhos? Quem? Que palavra que as pessoas estão levando para dentro da sua casa? Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que fechar essa porta. A porta da nossa intimidade. A porta da nossa situação financeira. Tem que fechar essas portas. As portas dos teus sonhos, dos teus planos.
portas das nossas dificuldades. Essa mulher, ela não saiu falando para toda a vizinhança o problema dela, não. Era visível para todo mundo, mas ela foi no homem de Deus. Você não tem que sair falando os seus problemas para todo mundo, para qualquer pessoa. Ainda que pareça a melhor pessoa do mundo, essa pessoa tem que ter maturidade espiritual, tem que ter maturidade emocional para te dar uma orientação certa. Porque muitas vezes você está fragilizado, você está carente, você está precisando ouvir algo, mas você precisa ouvir algo de Deus. Porque aquilo muitas vezes vem usado pelo inimigo, entra na tua mente quando vê você está fazendo uma coisa que não é para você fazer, que não veio do Senhor. E aí você vai gerar e vai criar um problema ainda maior dentro da sua casa. Vigie e feche essa porta que está aberta aí. Sétimo ponto que nos chama a atenção na atitude dessa mulher, e último, ela soube receber. Isso está ligado com ser humilde também. Você pode se perguntar, mas como que alguém pode não saber receber um milagre? Pode, irmãos. Tem muitas pessoas que o Senhor alcançou um milagre e que não souberam receber. Não souberam o que fazer com este milagre. Ela soube receber. Foi colocando o azeite foi multiplicando, foi colocando, e eram muitas vasilhas. E o azeite, irmãos, naquela época, era algo muito precioso. Se usava como combustível, se usava para cozinhar alimento, se usava para acender as lâmpadas. Era o que movia as coisas naquele tempo. Era algo precioso, era algo caro. Ela soube receber. Ela tomou aquilo para ela. E quando ela recebeu, sabe por que ela soube receber? Quando ela recebeu, está ali todo o azeite, né? Acabou as vasilhas. Era aquilo ali que ela precisava. Deus sabia o que ela precisava. Deus sabe o que você precisa. Não se engane. Ele sabe. Ela volta lá no profeta. E ela vai dizer para ele, olha, ela o azeite, agora o que eu faço? O Senhor operou um milagre, está ali a solução do problema nas minhas mãos. Visualize aí o seu milagre, aquilo que você precisa da intervenção divina. Está ali nas suas mãos. Mas quando Ele te dá um milagre, quando você recebe dEle, o que vem do Senhor é algo muito precioso, irmãos, não é qualquer coisa. Você tem que permanecer na presença dEle, para que Ele ajude você a administrar o milagre na tua vida. Porque muitas pessoas vêm para a igreja e recebem um milagre, a cura, a libertação, a provisão, e depois saem por aquela porta e nunca mais voltam. Esquecem deste Deus maravilhoso, esquecem deste Deus de amor, esquecem de que Deus interveio porque Ele tinha um propósito naquela vida, e através daquela vida está ali o azeite. Mas essa mulher, ela precisava de uma direção do que fazer. O milagre está nas tuas mãos, mas você precisa de uma direção do que fazer.
Deus multiplicou o pouco em muito, enchendo todas as vasilhas para atender às necessidades daquela viúva. Qual era o propósito desta situação? Atender às necessidades daquela viúva. Qual era a necessidade dela? Dinheiro para pagar os seus credores e para viver e sustentar os seus filhos. Deus age com propósito. E o propósito de Deus nesta vida desta viúva era atender às suas necessidades. Deus opera milagre. Deus opera milagre. Este Deus, ele é vivo e eficaz, ele opera milagre. Deus transforma vidas, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus restitui. Aleluia, Jesus. Ele age na necessidade. Foi isso que ele fez na vida desta viúva. Proveu Deus, poder de Deus, usou aquele profeta, disse para aquela mulher o que ela tinha que fazer, ela obedeceu, o Senhor gerou um milagre. Agora eu tenho que buscar em Deus o propósito de Deus neste milagre. Aí o profeta disse para ela: vai, vende, paga as suas dívidas e vai sobrar para te viver, tu e os teus filhos. Aleluia. Necessidade que aquela mulher precisava do milagre, porque ela tinha uma necessidade que tinha que ser suprida. E por que aquela quantidade de azeite? Porque não adiantava só ela ir pagar os credores, e como viúva, com 2 filhos para sustentar, sem marido, como é que ela ia se manter? Deus sabia dessa situação. A necessidade dela era pagar a dívida, era ter paz para criar os seus filhos, e ela ter provisão para sustentar aquela casa. Deus age na nossa necessidade. E o Espírito Santo de Deus nesta noite está dizendo para nós, perguntando para nós, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está perguntando, qual é a tua necessidade hoje? O que você verdadeiramente precisa da parte do Senhor? O que você verdadeiramente precisa da parte do Senhor? Não o que você possa fazer, mas algo que Ele tenha que intervir de forma sobrenatural para que você alcance. Eu convido você a fechar os seus olhos e conversar com o Espírito Santo nesse momento. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor junto ao Pai. E nós vamos apresentar para Ele a nossa necessidade. Qual é a necessidade que nós temos? Qual é o sobrenatural? Qual é a providência de Deus que você precisa do Senhor na sua vida, na vida da sua família? Hoje é domingo. Estamos falando em famílias nesta noite.
você coloca para o Espírito Santo a tua necessidade, assim como esta mulher, esta viúva, que sofreu uma perda, que teve uma necessidade urgente de provisão para si, para sua casa, para que não houvesse mais perdas. Nós apresentamos para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor amado, nós colocamos na Tua presença nessa tarde, nesse início de noite, as nossas necessidades, os nossos temores, aquilo que nós precisamos da Tua intervenção. E te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua direção, a nos movermos em direção ao Teu querer e ao Teu propósito. Nós te pedimos, nos ajuda a ouvir, nos ajuda a discernir e nos ajuda a obedecer e fazer esta caminhada em direção ao Teu milagre e ao Teu propósito. E quando nós recebemos de Ti, Senhor, nos ajuda a permanecermos na Tua presença. E nos ajuda, Senhor, nós colhermos e usufruirmos do Teu sobrenatural sobre as nossas vidas. E nos ajuda a sermos aquilo que Tu tem para nós, e aquilo que Tu queres de nós. E nos ajuda a alcançarmos a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais. Nos ajuda a sermos provisão, a sermos mensageiros do Teu milagre, a sermos mensageiros das Tuas boas novas. Nos ajuda, Senhor, a Te priorizar, Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, nos dá sabedoria, entendimento, direção. Nós repreendemos tudo aquilo que o inimigo tem colocado nas nossas mentes, no nosso coração, que nós não podemos, que nós somos fracos, que o Senhor não está interessado na nossa causa e que Ele não vai operar. Em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de depressão, de desistência da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor venha renovar as nossas forças nesta noite, como os homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, obreiros da casa do Senhor. Renova as nossas forças, Espírito Santo de Deus. Esta semana é uma semana onde portas vão se abrir. Esta semana é uma semana onde o milagre vai te alcançar. Aleluia. Só falta você dar ouvidos e tomar atitude direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai mudar essa circunstância que você está vivendo, que você está passando. Deus move o sobrenatural, amados. Deus opera no sobrenatural. Isso é um milagre, é a intervenção divina. Mas Ele tem que nos conduzir. Ele que nos conduz. O natural, nós temos que ser conduzidos por Ele no natural para chegarmos lá no sobrenatural que Ele tem para nós.